Oi, meus amigos do Direito e Inclusão, boa noite! Como estão vocês? Aqui é a professora Tatiana Takeda e eu tô aqui hoje para a gente falar de um assunto que instiga, um assunto que eu acho que grande parte da população brasileira está aí sofrendo com ele, a inclusão escolar. Olha só, gente, hoje eu vou conversar com a psicopedagoga Letícia Pádua. Eu já estou chamando a Letícia Pádua aqui para a gente poder bater um papo sobre a inclusão escolar, se ela está funcionando, como que tá. Oi, Letícia, boa noite, tudo bem? Oi, Tatiana, boa noite, pessoal. Eu estava aqui comentando com o pessoal que hoje nós vamos falar de um assunto bem sintomático, bem delicado, que é, olha só, a gente vai ter que dar conta de falar de inclusão escolar dos nossos meninos com deficiência, com os nossos meninos que têm dificuldade de aprendizado. A gente vai ter que falar Sim, desse regime remoto de ensino claro, extraordinário. A gente vai ter que dar conta de falar do PEI, do plano de ensino individualizado e de vamos adaptações conversar. de tarefas. Nós teremos aqui famílias, interessados, professores, para estar aqui ouvindo as nossas dicas, Letícia. Antes da gente começar, eu queria te pedir um favor. Você pode se apresentar? Pois não. Boa noite, pessoal. Meu nome é Letícia de Pádua, eu sou professora, sou licenciada em Educação Física e Pedagogia. Tenho agora terminando especialização em Análise do Comportamento, Autismo e em Neuropsicologia voltada à saúde e à educação. E tenho diversas formações e aprimoramentos na área da análise do comportamento, na área da aprendizagem e dislexia. E sou psicopedagoga do CIEC. E olha só que bacana. Com a Letícia aqui, a gente está juntando o quê? Educação com saúde. Por quê? Além de professora, coordenadora de escola, a Letícia também é psicopedagoga e ela também é analista do comportamento. Ela está se formando agora. Então, ela tem Terminando. esse conhecimento que é muito importante, né? E olha só, pessoal, nada como aplicar na educação evidências científicas. Os países Show. desenvolvidos todos aplicam evidências científicas dentro das escolas e isso dá resultado. Isso, Sim, inclusive nos Estados Unidos, as verbas públicas, elas só são liberadas se aquele tratamento, aquele método que for utilizado, ele tiver por base a evidência científica, tá ok? perfeito. Então vamos lá. Olha só, primeiramente, o que a gente está percebendo? A gente está percebendo que hoje a gente está num ensino remoto extraordinário e a gente está vendo o pessoal chamando isso de EAD, a gente está vendo o pessoal chamando isso de homeschooling, entre outras coisas. Letícia, não é Sim, nada disso. A gente está num não, regime remoto extraordinário. E por que é perfeito. extraordinário? Porque é só desse momento. Ah, pode ser que aconteça num outro determinado momento? Sim, mas é extraordinário porque é agora, é atípico. Eu queria que você explicasse para a gente o que está acontecendo com os nossos alunos de inclusão, com os nossos alunos que têm algum tipo de deficiência dentro desse regime remoto. O que está acontecendo? Fala um pouquinho sobre esse panorama para a gente. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, eu acho que é interessante a gente realmente fazer essa diferenciação entre o que é o ensino EAD e o que é o ensino remoto, o que é o que está acontecendo hoje. Quando é ensino EAD, a gente tem metodologias específicas, os materiais são específicos, né? Os professores têm as formações específicas para fazer realmente esse tipo de ensino. O que está acontecendo hoje é que todos nós fomos pegos de surpresa, né? Então, quando veio realmente a suspensão das aulas, o que aconteceu? Os professores não estavam preparados até para lidar com esse tipo agora, com essa nova metodologia de ensino. Então, eu acho que primeiro a gente tem que começar essa nossa fala parabenizando sim os professores, Com né? certeza. A gente tem que pensar que eu tô com um colega que está passando agora por questão assim, aversiva de não conseguir ver computador, de não conseguir ver mais celular, né? E aí eu queria passar para vocês que não está sendo fácil porque os professores não receberam esse tipo de formação. A mesma formação que a gente briga tanto, que a gente fala tanto, Tatiana, em relação à especialização, a fazer uma inclusão escolar nas escolas fidedigna, usando realmente as evidências científicas. A gente não tem essa formação na faculdade, né? Então a gente tem que pensar
que tudo que está acontecendo agora exige sensibilidade dos pais, compromisso da escola com os nossos alunos. E pensar que, se esses alunos de inclusão que estavam dentro da escola, né, realmente já precisava de um olhar totalmente individualizado, agora ainda mais. Então, assim, eu acho que a gente já deu tempo da escola se organizar, né, da escola repensar e refletir. E aí, o que a gente tem visto e que a gente vai falar aqui hoje? O que eu vejo? Que a escola que já tinha o PEI, o Plano de Ensino Individualizado, ela conseguiu continuar. Ela conseguiu realmente dar continuidade àquilo que estava sendo feito. Claro, revendo e modificando também essa metodologia, né? Mas a escola que ainda não tinha feito esse PEI, com certeza está tendo mais dificuldades realmente de fazer esse processo de ensino-aprendizagem chegar de forma efetiva dentro da casa hoje. Sim, com certeza. E na sua visão, Letícia, e antes de fazer essa pergunta, eu queria fazer um comentário aqui. Hoje eu entrei no site da Unesco e eu vi alguns números bem intrigantes, né? Se vocês entrarem aí no site, pessoal, vocês vão se deparar com o seguinte número. Data de hoje, tá? São 1.300.000.000 estudantes afetados com essa questão do fechamento das escolas no mundo. E desse pessoal aí, são 52 milhões de alunos brasileiros. Então, a gente está falando de uma coisa muito séria, uma coisa muito atípica que está alcançando um número enorme. Enorme. Sim. E aí, dentro desse número, nós temos os nossos meninos, nós temos os nossos alunos de inclusão, e a gente não pode deixar de falar que aluno de inclusão não é só o aluno lá do ensino básico. A gente está falando também do aluno universitário com algum tipo de deficiência. A gente está falando do aluno do EJA, a gente está falando do aluno das escolas especializadas, a gente está falando de todas as escolas, de todas as modalidades e tipos. E a gente tem que dar atenção para todas essas modalidades e tipos, né? Sim. Então, sim. Pelo seu olhar aí de psicopedagoga, de pessoa que está o tempo todo estudando essa questão aí da relação ensino-aprendizagem, me diga uma coisa, o ensino remoto, vamos falar especificamente porque chegaram várias perguntas aqui a respeito disso, com relação ao aluno que tem dificuldade de aprendizado. Aquele aluno que tem as dificuldades dele de ordem sensorial, intelectual, mental. Está acontecendo, Letícia? Esse aluno, via tecnologias online, ele está conseguindo aprender? Isso aí. E aí eu vou abrir um pouquinho, porque na verdade não é só o aluno com deficiência que está com dificuldade de se adequar ao novo método. A gente tem que pensar que os disléxicos. Exatamente. Os alunos com desenvolvimento típico, eu vou falar, eu tenho uma típica aqui em casa que está com muita dificuldade de se adequar. É um novo método, é um novo instrumento. A gente tem que pensar ainda que o computador, né? O iPad, o celular, que são esses instrumentos que a família está utilizando, antes eles eram pareados com atividades lúdicas. Eram aparelhos que eram, na grande maioria das vezes, utilizados como ludicidade, prazer. E agora ele tem que ser utilizado como um instrumento de ensino-aprendizado. Isso não é fácil, certo? Letícia, é possível fazer? Sim, nós temos procedimentos que a gente pode fazer para que a gente vai fazer. Letícia, uma criança vai começar assistindo a aula das 7 da manhã até 1h da tarde, já na primeira semana? Não vejo possibilidade nisso, né? Estou falando de forma efetiva. Agora, o que a gente pode fazendo, a gente vai fragmentar e a gente vai colocar metas a serem cumpridas passo a passo. Então, o que nós temos feito com alguns dos nossos pacientes lá do CIEC? A gente fez uma proposta onde a criança iria começar a assistir a aula durante 15 minutos. Depois a criança iria começar assistindo a aula 20 minutos. Uma outra coisa que a gente faz muito, e aí a gente faz o quê? A gente vai pareando esse momento com uma atividade reforçadora pós esse evento. Então, a criança assiste a aula ali bonitinho, logo em seguida ela tem acesso a um brinquedo que ela gosta muito, que de preferência não seja o celular, que seja uma outra coisa também, mas que se for o celular e se for realmente aquilo que vai reforçar o comportamento dela, permanecer da aula, a gente vai utilizar também.
mas é parear esse momento com algo legal, com algo gostoso, com algo divertido. E conforme for, a gente vai aumentando gradativamente o tempo dessa criança. O que é muito importante a gente pensar no indivíduo. Todos vão se apropriar, todos realmente vão se beneficiar desse tipo de método de ensino? Não. Infelizmente, não. Porque a gente tem que pensar no contexto de sala de aula. O que acontece dentro da sala de aula? A professora, ela explica um conteúdo e não são todos os alunos que aprendem ali daquela forma que ela aprendeu. Outros alunos vão precisar de um toque, vão precisar de uma forma mais concreta de aprendizado. Então, mais uma vez, fica a questão da importância da individualidade do processo de ensino-aprendizado. Eu vou precisar pensar agora nesse meu aluno com transtorno do espectro do autismo, com Down, com TDAH, com crianças que precisam se readaptar a esse novo método, né? Não é simplesmente a gente pensar que a escola vai encaminhar um vídeo e que eu vou conseguir que essa criança fique lá sentada durante 1 hora assistindo o vídeo. A gente vai ter que pensar na individualidade, vamos pensar nós. E por isso que é importante a gente fazer essa ressalva com o ensino EAD. Quando você vai lá nas metodologias EAD, as aulas são curtas. Por quê? Porque as aulas respeitam justamente essa questão até de função executiva atencional. Quanto tempo eu consigo? Maravilhosa, Vivi. Pronto, deu certo. Tati, eu acho que você travou, né? Foi, Voltou? sem querer. Foi? Voltou. Desculpa, Acontece. gente. Não. Então, mas eu acho que é isso que a gente estava, né, falando aí sobre fechar que é individualizado, né? Eu acho que a gente tem que... Pessoal, voltou aí para todo mundo? Parece que estava travando. Então, vamos lá. E que cada caso é um caso, né, Tati? Tem crianças que elas vão conseguir já de cara participar da aula toda, vai achar o máximo, né? A gente está tendo aí um monte de respostas individualizadas mesmo. Então, a gente tem que pensar no sujeito único, de criar condições, a gente usa muito esse termo, né, dentro da análise do comportamento, organizar as contingências corretas para que esse novo procedimento agora possa acontecer de maneira efetiva. E Pelo que eu tô pensando sentindo... pode continuar. E pensando nisso, o primeiro fator que a gente tem que ter é a questão do PEI, né? Que é o plano isso de mesmo ensino que eu ia individualizado. falar. Você começou falando da importância do PEI, do plano de ensino individualizado, que aquelas escolas que já tinham feito o PEI, elas não estão tendo tanta dificuldade quanto aquelas que não tinham feito. E essa história do PEI, Letícia, é algo que já tem anos que a gente está batendo nisso, a gente está falando o tempo todo para as escolas, a gente está rodando né? o Brasil, chamando a atenção dos professores, dos gestores para a importância. Sim. O aluno de inclusão, ele precisa ter um plano de ensino individualizado. Como que a gente vai poder mensurar que aquele aluno ele está aprendendo? Até onde eu sei, Exato. É só via do PEI. Fala um pouquinho aí do PEI pra gente, por favor. Então, vamos lá. Pessoal, o que é PEI? Tá? O PEI é o plano de ensino individualizado, são as adaptações curriculares. Tá? Muitas pessoas vão falar, vão chamar, tem muitas terminologias. Tá? Tem gente que chama de plano de ação individualizado, adaptações curriculares, e aí a gente tem um monte de outras terminologias, flexibilizações, adaptações, adequações. E aí, nós da análise do comportamento, a gente chama de PEI, porque é um programa de ensino individualizado. É individual, é no indivíduo, é naquela pessoa. Dentro da escola, o que a gente precisa primeiro construir? Como que a gente faz para a gente construir esse PEI? Então, a gente precisa fazer uma avaliação do repertório do aluno. E esse repertório, dentro da escola, a gente vai focar na questão do repertório acadêmico, certo?
Mas a gente tem que pensar que o processo acadêmico, ele é um processo complexo, que ele é interdependente. Então, ele depende de todas as outras áreas. Comportamental, área de linguagem, né? Atividade de vida diária, todas elas também vão compor isso quando a gente pensa numa aprendizagem, uma proposta de aprendizagem significativa, certo? E aí, a partir dessa avaliação, depois eu posso vir conversar com os profissionais que estão acompanhando essa criança, se essa criança tiver, conversar com a família, né, para explicar como que foi construído, quais são as metas. A participação da família, gente, ela é fundamental, né? A Tatiana, a gente já conversa já sobre isso há algum tempo. Quando eu termino de realizar o PEI junto com a professora da escola, porque eu faço essa assessoria com a professora, esse PEI ele é repassado para todos os profissionais que atendem essa criança e para a família. Porque esse PEI é da criança. Esse PEI não é para ficar lá dentro da escola. Esse PEI não é para ficar dentro do consultório. E eu acho que isso é muito importante. Uma vez minha mãe comentou comigo que tinha dificuldade de ter acesso ao PEI que tinha sido feito pela escola. Eu falei assim, mas como? Né? É necessário que você participe da produção desse PEI. E o que tem no PEI, gente? Então, o PEI, ele é o caminho. Quais são as métodos que eu vou trazer? Quais são os objetivos pedagógicos? O que minha criança tem? Qual é o repertório que ela tem? E qual é o repertório que eu almejo para ela naquele momento? E isso é importante para a gente pensar agora. Por quê? Porque algumas crianças tinham um PEI já pronto no início do ano, que agora ele tem que ser revisto, certo? Mesmo aqueles que já estavam prontos, agora ele precisa ser revisto. Por quê? Porque nós mudamos agora o quê? Metodologias. Nós mudamos os procedimentos de ensino. Né? E eu vou além, Letícia, eu vou além. Nós não estamos apenas falando dessas disciplinas como português, matemática, geografia, história. A gente está falando de artes. Como que é a aula de artes agora no ensino remoto? Sim. A gente está falando de educação física, que também faz parte do PEI. Como que é a educação física de longe, né? E outras disciplinas que aquela presença, ela era tão necessária e agora tem que ser de longe, né? Então a gente tem que promover aí uma alteração, eu acho que até profunda nesse PEI, né? Com certeza. E como mais nunca agora, as disciplinas da escola falarem também a mesma língua e estarem realmente com o objetivo único desse indivíduo. A educação física, eu poderia fazer uma live só aqui para a gente falar dos benefícios que ela nos traz em relação aos conceitos pré-alfabetizatórios. Lá na aula de educação física, a gente ensina dentro, fora, mais rápido, mais lento, esquerda, direita, que são todos conceitos preditores da alfabetização, certo? Então, eu poderia ficar aqui falando aqui que o professor de educação física, ele tem que estar assim, ó, com o professor da alfabetização para estar ajudando na constituição desses conceitos e de uma forma mais concreta, onde a criança, com certeza, vai aprender com mais facilidade quando todos estão realmente falando junto, né? E aí, depois desse PEI constituído, com todos esses objetivos claros, é importante, porque quando a gente pensa na BNCC, pessoal, tem alguns objetivos da BNCC que eles são um pouco abstratos. O que eu falo quando isso é abstrato, né? Quando eu falo isso é porque assim, é difícil a gente realmente ver aquele comportamento. Então, o que eu tô falando? Eu tô falando assim, quando eu falo assim, a criança precisa assimilar a nomeação das vogais. O que é assimilar? Mas quando eu falo, a criança tem que nomear as vogais. Uma criança que não é vocal, por exemplo, a criança tem que apontar as vogais solicitadas. Daí eu tenho garantido que essa criança realmente está aprendendo. Então, a gente precisa, de fato, ter esses objetivos muito claros para todos os profissionais, para a família, do que realmente, qual é o comportamento que a gente está trabalhando para a gente ter. E se esse comportamento está envolvido dentro da área acadêmica, a gente precisa deixar claro quais são os pré-requisitos que essa criança precisa para que a gente vá adquirindo de forma gradativa e comprovando no PEI, né? Porque lá no PEI eu coloco, ok, conseguiu, Letícia, atingiu o critério. Se fosse para a gente dividir o PEI em partes, as partes mais importantes do PEI, quais são as partes mais importantes do PEI? Todas. Todas. Por quê? Porque no PEI nós temos um objetivo geral que ele é importante. Os objetivos específicos.
a metodologia, procedimento de ensino que eu vou utilizar. Lembrando que sempre, gente, é importante a gente priorizar evidência científica, procedimento de ensino que já tem evidência científica que funciona. Por quê? Porque nós não podemos realmente ficar perdendo tempo com o aluno com uma coisa que eu acho que ele vai aprender daquela forma, né? Então, a gente tem que realmente pensar nisso. Então, o procedimento, ele é importante. E lá no o desenvolvimento é importante. E no final, a avaliação. Por quê? Porque é um processo que eu tenho que ficar reavaliando. Por que eu tenho que reavaliar? De quanto em quanto tempo que eu reavalio? Os professores, eles fazem essa avaliação ali diariamente. Mas agora é mais importante ainda a gente cumprir um PEI com uma meta um pouco menor agora, com os objetivos mais claros, controle instrucional, pessoal. As atividades que vão para casa, elas precisam estar claras. Qual é o controle instrucional que eu vou utilizar? Qual é a resposta que eu espero dessa criança quando ela está fazendo aquela atividade, né? E aí a gente já está até falando aqui um pouquinho já da adaptação da tarefa, como que essa tarefa vai para casa. Então, Tatiana, todo o PEI em si ele é importante. Por quê? Porque ele faz uma retroalimentação, na verdade. Quando eu chego ali na avaliação, avaliei, eu vou fazer o que agora? Planejar novas metas, a partir daquilo que eu conquistei. Certo. Olha só, pessoal, é o seguinte. Antes da gente fazer essa live, eu e a Letícia, nós conversamos e a gente achou que seria interessante a gente já postar alguns mini vídeos a respeito desse assunto que a gente vai falar hoje. Então, se vocês forem lá no nosso YouTube, Direito e Inclusão, vocês vão perceber que já tem um post lá, já tem um vídeo, e agora a gente vai colocar o segundo e o terceiro. O segundo, ele vai dar um exemplo de PEI. A Letícia desenhou um PEI, fez um exemplo lá para vocês aprenderem como faz um PEI, né? Lembrando que PEI não tem receita de bolo. Cada aluno é um PEI diferente. Ela fez apenas o esqueleto. E a gente vai colocar também amanhã o terceiro vídeo da adaptação de tarefa. A Letícia vai colocar alguns exemplos de adaptações de tarefas para vocês. Também não tem receita de bolo. Só que a ideia é o quê? Estimular em vocês a reflexão de como que pode ser promovido, de como que pode ser confeccionado aquelas tarefas, tá bom? Exatamente. Então, terminou aqui, amanhã, já entra lá no YouTube do Direito e Inclusão, que vocês vão estar lá diante desses vídeos. A gente fez uns vídeos bem curtinhos, para o quê? Para ficar mais fácil para vocês, tá ok? Letícia, a gente falou da importância do PEI. Realmente não tem como a gente promover a educação dos nossos meninos de inclusão sem o PEI. Como a gente disse anteriormente, não tem como a gente promover a relação ensino-aprendizagem se não tiver meta, se não tiver objetivo, e se não tiver resultado, e se não tiver uma forma da gente comparar, da gente fazer um parâmetro. Então, olha só. Agora, eu queria ver com você aqui, se você poderia discorrer para a gente a respeito das atividades adaptadas, das tarefas. O que você pode falar um pouquinho aí para a gente dessas tarefas? Quando a gente fala em adaptação curricular, a gente está falando em uma série de questões. A adaptação de tarefa é uma questãozinha ali dentro da curricular, né? Só que a gente percebe que hoje os professores, tanto rede pública, como rede privada, como no EJA, como no infantil, como no médio, como na faculdade, a gente vê que os professores têm uma dificuldade muito grande para fazer essas atividades adaptadas. Eu vou te dar um exemplo. Na universidade, eu sei de casos de alunos que estavam lá no curso de Direito fazendo prática jurídica e eles tiveram que ter as atividades adaptadas também. Né? Então, vejam só, pessoal, a gente não está falando só do ensino básico, a gente está falando também da universidade. Né? É muito importante dos adolescentes essa questão também, da adaptação. Dos indivíduos que estão no ensino médio. O PEI funciona para geral. E o professor, quando ele estava lá na graduação, ele não teve nenhuma disciplina que dissesse assim, olha, você vai aprender a fazer uma adaptação de tarefa assim, assim, assim. A gente não aprendeu isso. O pessoal da pedagogia não aprendeu e nós que somos dos cursos de licenciatura, lá de graduação, a gente também não aprendeu. Fala um pouquinho sobre essa adaptação de tarefa e o que ela envolve. Então, vamos lá. Pessoal, primeiro, a adaptação de tarefas, ela só pode acontecer se tiver um PEI. Se não,
eu não sei o que chamar isso, entendeu? Infelizmente, não é incomum a gente pegar na escola o quê? Um aluno que está lá no segundo ano e aí que ele ainda não foi alfabetizado. E aí a professora vai lá na sala do primeiro ano ou do pré e pega uma atividade e coloca para ele fazer. Isso é adaptação? Não é, tá? Para que seja uma adaptação, e aí a gente tem que pensar também na questão de atividades estruturadas, tá? E diferente com a atividade adaptada. Para ser adaptada, tem que ser para o aluno, naquele agrupamento e dentro do contexto que está sendo trabalhado a sala de aula, tá? Então, se lá na sala de aula eles estão falando de um texto que é sobre o circo e esse texto tem 3 páginas, mas o meu aluno não está alfabetizado, a atividade adaptada dele vai começar por, na palavra circo, identificar as vogais e pintar. Isso é uma adaptação que foi feita, certo? As atividades estruturadas, elas são importantíssimas. A gente vê, tem N grupos hoje, né, com um monte de atividade adaptada, isso é maravilhoso. Só que a gente tem que identificar qual daquela atividade que eu vou pegar, que encaixa no PEI do meu aluno, dentro daquele contexto. Porque não adianta eu pegar uma atividade adaptada lá de matemática, de soma, e colocar lá na aula onde os meninos estão falando de sólidos geométricos. Entendeu a diferença? Isso é uma atividade estruturada. Mas para que seja adaptada, a atividade do meu aluno vai ter que estar falando sobre sólidos geométricos. Mas dentro da condição, dentro do repertório que ele consegue. Então, se eu tenho um aluno dentro da sala de aula, não, vamos falar que ele está em casa agora, né? E que lá no livro está falando para ele nomear os sólidos geométricos. E aí ele tem que escrever paralelepípedo. Oi? Tem uma amiga minha que está aqui assistindo que ela fala assim, ó, oi? Né? Ele vai fazer o pá e vai terminar no ó e acabou a palavra para ele, né? Mas eu consigo fazer com que ele ligue o paralelepípedo, por exemplo, a algumas imagens reais que têm o mesmo formato do paralelepípedo. E isso é adaptação de atividade, certo? Então, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter, acima de tudo, quando eu vou fazer as adaptações, eu tenho que ter o repertório do meu aluno aqui, ó. Qual é a proposta? O que ele realmente precisa para ele aprender naquele momento? Qual é a sequência pedagógica que eu estou propondo para ele naquele momento? Quais são os tipos de dicas que eu vou utilizar? Então, por exemplo, a gente pode repensar nas questões instrucionais. Eu gosto, por exemplo, de começar utilizando, não sei se vocês estão escutando, tá passando carro aqui na porta hoje. 7 palavras instrucionais. Então, eu vou ensinar primeiro para o meu aluno as palavras ligue, copie, separa, responda, tudo isso. Primeiro eu começo com essas palavras. E aí eu faço uma iluminação nessas palavras, lá na tarefa. O que eu estou falando? Sim. Eu estou falando de uma dica, de uma iluminação, para que a criança aprenda essa palavra depois de uma forma lexical, para que eu melhore o controle instrucional dela para fazer a atividade. Nesse momento, eu estou falando que a minha criança vai ficar sob controle da escrita. O que acontece muito nas atividades hoje é que os pais, eles estão virando decodificadores para as crianças. Porque tem um enunciado enorme e aí que a criança ainda não consegue decodificar aquilo, a criança não consegue realmente compreender. E aí o que acontece? Essa criança ela vai ficando cada vez mais dependente de uma dica auditiva. E aí a gente está pensando na leitura que eu preciso de uma decodificação visual. Então, se eu quebro isso, se eu diminuo isso, e se eu coloco como alvo colocar um monte de atividades, mas só com esses tipos de instrução, rapidinho a minha criança começa a aprender a decodificar e começa a aprender a ler. Mas para isso tem que estar o quê? Descrito lá no meu PEI, que eu vou ensinar essas 4 palavras, né? O que não tem como fazer. E outra coisa, se eu vou iluminar, se eu vou colocar em negrita essa palavra, eu também tenho que descrever qual que é o próximo passo, né? Eu também tenho que descrever realmente como que eu vou retirar, como que eu vou esvanecer essa dica e como eu vou retirar essa dica.
É importante a gente pensar que a adaptação de atividade, ela vai ser para ajudar e para levar o aluno a esse conteúdo da forma de aprendizagem que ele tem. Mas eu também não posso deixar esse meu aluno dependente dessa dica, né? Então a gente tem, da mesma forma que a gente planeja como a gente coloca essa dica, a gente planeja também como que retira, como que esvanece essa dica e como que a gente vai para os próximos passos, certo? Maravilha, Letícia. Olha só, pessoal, lembrando o seguinte, que lá no YouTube, no nosso canal Direito e Inclusão, nós vamos ter lá dicas para vocês. Então, a partir de amanhã, vocês podem entrar lá no canal, que vão ter mini vídeos, tá? A gente fez mini vídeos ensinando a fazer o PEI, a gente fez mini vídeos dando exemplos de adaptações de atividades. E isso vai fazer com que vocês reflitam melhor a respeito do que está sendo dito aqui agora, né? Porque agora a gente está na teoria, né, Letícia? Sim, e lá nos vídeos sim. A gente parte para a questão da prática mesmo. E mais para frente eu vou propor para a Letícia para a gente fazer mais exemplos para vocês. Por exemplo, a gente pode fazer mini vídeo de algumas tarefinhas de matemática, só para ir dando exemplos. Por quê? Porque, como a gente falou, não tem receita de bolo, mas eu acho que a cada tarefinha que a gente vê como que ela foi feita, a gente vai começando a ter um raciocínio, né? Um alinhamento para como poder fazer aquele tipo de tarefa. Quero até comentar sobre isso agora. Pode falar. O quanto é importante, principalmente nós terapeutas, fazer o tempo todo feedback com os pais. Então, sempre quando eu vou colocar alguma orientação, vou mudar alguma coisa, com algum critério com as crianças, os pais sempre entram para a sala e eu mostro como que eu estou fazendo. E aí, o que está acontecendo agora? Tem duas mamães aqui que eu já reparei aqui, tem outras aqui, que elas já sabem como fazer. Elas fazem lá a adaptação. Lê, ó, a escola mandou essa adaptação aqui, mas eu acho que ainda não tá muito bom, não. E aí eu fiz isso daqui. E aí, assim, eu fico apaixonada, porque eu tô só falando assim, ok, ficou ótimo, excelente, maravilhoso. Mas isso é o quê? Isso é treinamento de pais. Isso é treinamento, isso é levado a sério. Isso tá dentro dos procedimentos de terapia. Quando a gente fala, não só na análise do comportamento, né? A orientação para os pais tem que estar em todas as terapias, né? Os pais Sim, mas precisam a gente está falando realmente da questão comportamental para os pais, né? Deixar muito claro aqui para o pessoal que as Sim. adaptações das tarefas, elas são feitas pela escola, pelo professor, tá, gente? Pelo professor. Né? Aí, me treine, gente, tem um pessoal aqui engraçado. Muita gente boa. Mas, assim, o que a gente precisa, gente, para pensar nas adaptações, por exemplo, utilizar as dicas e retirar. Ou seja, qual dica que eu vou colocar, como que eu vou esvanecer essa dica e qual que é o próximo passo. Uma outra coisa que a gente utiliza muito, tá? É a questão de modelação. Então, a gente vai começar uma atividade lá. Ligue as figuras no... Oi, Lolo! Lolo tá assistindo, gente. A gente vai pedir lá para ligar as figuras nas palavras. O que eu faço? A primeira eu ligo. Aquilo ali faz com que o meu aluno engaje na tarefa. Na hora que ele começa a fazer a tarefa, e ele viu que é de ligar, ele já fica sob controle daquele modelo ali também, tá? Então, isso também é outro tipo de adaptação. Outro tipo de adaptação que a gente utiliza muito. Num texto, por exemplo, um texto curto, onde a minha criança só sabe ler palavras com consoante vogal. Se eu precisar de colocar alguma palavra ali com alguma dificuldade ortográfica, eu acrescento um desenho que pareie essa palavra à figura. Por quê? Porque daí eu dou o quê? Fluência na leitura, né? E aumento a questão da compreensão leitora. É muito importante, Tatiana, que os professores fiquem atentos qual é a atividade que eu vou mandar para casa, qual é a resposta que eu quero. E pensar, o meu aluno tem repertório para aprender isso daqui? O meu aluno, quais são os pré-requisitos para uma criança responder problemas matemáticos? Ela precisa ter uma segurança bacana em realizar operações matemáticas. E aí, o que a gente vê muito nos livros, infelizmente?
né? Ensina-se a operação e logo em seguida já coloca o problema matemático. E aí a gente tem que pensar no processo cognitivo dessa criança. O que que ela aprende primeiro, o que que ela vai aprender depois, quais são as conexões que ela está aprendendo, né? Ali. E aí passo a passo. Então, na questão da leitura, gente, e na questão da matemática, nós temos preditores de alfabetização. Nós temos preditores desses conhecimentos aritméticos também. Já estão todos ok? Já estão todos consolidados? E aí, a partir disso, eu vou montando o meu quebra-cabeça. Alguém perguntou aqui, Tati, se as adaptações são feitas com o currículo da escola. Com toda certeza, tá? As adaptações, a inclusão escolar, gente, ela só vai acontecer. As adaptações, elas só acontecem se o aluno, se essas adaptações estiver dentro do contexto que é dado na sala de aula, tá? Eu sou completamente contra essas questões do aluno pegar uma apostila lá do pré, lá do primeiro, e a turma inteira tá falando do circo, e ele tá lá passando por cima da letra A, da letra E. Não que ele não possa fazer isso, mas primeiro ele precisa fazer parte da discussão do circo. E aí cabe ao professor repensar e refletir como que realmente ele vai fazer essa junção do repertório que o meu aluno tem e colocar lá. Por exemplo, dei um exemplo aí do circo. Tem lá uma página de um texto lá que discorre lá 3 páginas. Mas a Sandra está falando aqui, é verdade. É um absurdo os livros que a gente está vendo, Tatiana. Os textos gigantes para criança que está começando a decodificar. Né? A literatura nos traz que para a criança poder ter uma compreensão leitora, ela precisa compreender o vocabulário de 90% das palavras daquele texto. Pensa numa criança de 1º e 2º ano, lendo um livro, lendo um texto de 2 páginas. Na hora que ela chegar na 3ª linha, foi para o espaço memória de trabalho dela, ela não aguenta mais decodificar. E aí o que acontece? Memória de trabalho está toda envolvida na decodificação e aí não tem compreensão, não tem interpretação. Então a gente tem que pensar num sistema de ensino onde a gente leve evidências daquilo que funciona. Como que o cérebro aprende a ler, né? Como que vai fazendo essas relações, como que vão acontecendo essas decodificações da letra com o som, o que que realmente tem evidência hoje para alfabetizar uma criança. Então, assim, é necessário, né, que realmente as crianças, no primeiro momento, façam essas relações. A Lu tá lembrando aqui uma coisa bacana, com substantivos, com aquilo que a criança lê e ela sabe o que que é. Palavras concretas, depois, né? Palavras concretas. Depois passa para os verbos e depois para as palavras mais abstratas. Então, tudo isso realmente tem que ser refletido. Tudo isso realmente precisa ser ressignificado. E só vai ser constituído um PEI que tenha realmente evidência científica se o professor parar e pensar naquele aluno. E aí, pessoal, vai meu recadinho aqui, e é da minha experiência mesmo dentro de sala de aula. A gente às vezes acha que a gente tá... Nossa, demora muito fazer um PEI, né? Sim, demora. Mas só que você ganha isso depois quando você vai fazer o planejamento das atividades. Porque o PEI está do seu lado. Na hora que você está fazendo a atividade do agrupamento, você vai lá e faz só assim, ó, salvar como. E coloca salvar como o nome do fulaninho. O nome do outro aluno. E você retira daquilo ali. Você aproveita as imagens, as palavras... Tudo que está escrito ali para você fazer a adaptação da atividade. Mas é necessário o PEI. Né? Eu vou bater nisso assim, o tempo inteiro. Você sabe que é a minha fala quando eu vou na escola. Né? A gente precisa, só que a gente precisa, né? A Sandra está falando aba na escola, a gente precisa de ciência sim na escola. Só que a gente precisa treinar os professores, a gente precisa de formação. Vou defender de novo aqui, né? Os professores. Os professores estão ralando demais, muito, muito. A Sandra sabe, a Sandra está dentro de sala de aula também. A Beth, que é a diretora que está aqui, a gente não está tendo tempo, né, dentro de sala de aula. Por quê? Porque nós saímos de um ensino onde você entrava ali dentro da sala de aula e você falava. E agora você mudou a instrução para a escrita, para o papel. Isso é muito difícil chegar na casa de uma forma que realmente seja significativa, né? É importante a gente realmente pensar que a análise do comportamento, ela não visa tratamento só de autista dentro de consultório. A análise do comportamento, ela está em todos
os segmentos da sociedade. Então, assim, analisar o comportamento, né? Ver o que acontece depois, como que eu arrumo contingências para funcionar, para fazer com que aquele indivíduo seja realmente mais eficaz em tudo que ele está fazendo. É isso que a gente tem que repensar. Como esse assunto é rico, né? Pessoal, dava pra gente Muito. ficar aqui falando sobre isso 3 dias, né? Então, se vocês quiserem ouvir, vocês vão ter que ir lá para pós-graduação ouvir a gente, né? Verdade. Letícia, eu agradeço demais a sua participação, muito obrigada. Lembrando que a Letícia vai voltar aqui para a gente conversar mais sobre isso. A gente acompanha o direito e inclusão, vocês vão perceber aí que a gente está falando disso o tempo inteiro. Poxa, Tatiana, direito e inclusão falando de educação, claro, tem tudo a ver o direito educacional com a inclusão da pessoa com deficiência, e a gente vai estar falando muito disso aqui futuramente, tá bom? Letícia, muito obrigada. Eu vou abrir para você se despedir da galera. Então, tá bom. Pessoal, muito obrigada a participação de vocês, tá bom? Estou à disposição, né? Para quem tiver alguma dúvida aí, também pode encaminhar algumas perguntas para o CIEC, que a gente responde depois no direct também. E achei interessante, só uma coisinha, posso falar? Claro. Que é importante, só para fechar, é porque professor é assim, né, gente? A gente começa a falar. Ah, é? Né? A gente começa a falar e não para mais. Mas é porque eu acho que é interessante pontuar isso daqui. Uma forma bacana que a gente está conseguindo de engajar os nossos alunos nas aulas é previsibilidade de conteúdo, tá? Exatamente. Uma mãe colocou que eu achei legal falar isso. Então, o que a gente está fazendo? A escola manda esse conteúdo antes, a família já trabalha esse conteúdo antes e realmente conversa ali com a criança e apresenta de diversas formas. E depois, quando tem a aula, essa criança ela vai para a escola realmente muito mais engajada, tá? Ela engaja melhor nas atividades porque ela já sabe daquilo que está sendo falado ali. Tá bom? No mais, meu muito obrigado. Não esqueça a evidência científica na escola e eu estou à disposição de vocês sempre. Valeu, Letícia. Muito obrigada. Tchau, tchau. Gente, é o seguinte, como eu costumo falar, a inclusão escolar, ela não é favor, ela é obrigação. A inclusão ela é um caminho sem volta. E quando a gente cobra a questão da adaptação curricular, é importante que vocês saibam que isso é um direito do aluno de inclusão. A gente tem a Constituição Federal que fala que a criança de 4 anos, o adolescente de 17 anos, aí nesse intervalo, ele tem direito à educação. E aí a gente pode inserir os alunos que têm dificuldade de aprendizado, a gente insere com deficiência, a gente insere os meninos com TDAH, dislexia, praxia, todos eles têm o direito a aprender, tá bom? Por quê, gente? Não é simplesmente você colocar o aluno dentro da escola. A escola serve para quê? Não é só para socializar. A escola, ela serve para aprender. Se o aluno ele está dentro da escola e ele não está aprendendo, aquilo tudo é uma mentira. É uma mentira. Porque a escola, a proposta educacional da instituição de ensino é ensinar. E o aluno, ele precisa aprender. E todo aluno, ele tem capacidade de aprender. Todo aluno. Só que cada aluno vai exigir uma forma diferente de quê? De ensino. Então, a partir do momento que ele tem uma forma de ensino diferenciada, ele ali, apropriada ao caso dele, ele tem condições sim de aprender. Então, é isso que a gente quer. A gente quer inclusão de verdade, a gente quer inclusão escolar. A gente está passando por um momento atípico. Um momento em que as famílias elas estão sofrendo. E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu tenho uma criança autista de 8 anos. E tá difícil, gente. Tá muito difícil. Como que você coloca um menino lá muito tempo para assistir uma aula? É uma missão quase impossível. Um menino com déficit de atenção muito grande. E eu sei o que vocês estão passando. E é por isso que daqui para frente a gente vai tentar o máximo possível falar disso para vocês, trazendo especialistas da área para poder estar dividindo com a gente esse conhecimento, tá bom? Não se esqueçam, lá no YouTube do Direito e Inclusão, amanhã, a gente vai estar com as dicas de como fazer o PEI e as dicas de como fazer adaptações de tarefas, tá ok? Pessoal, olha, beijo
grande para todo mundo, muito obrigada. E eu espero que em breve nós estejamos aqui novamente para poder estar compartilhando conhecimento. Valeu!